Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas ideias de Antonino Ferro, especificamente como ele lê o Wilfred Bion e aplica isso na prática psicanalítica do dia a dia. Isso aí. Vamos pegar como base aquele capítulo dele, Implicações Clínicas do Pensamento de Bion. Exato. A ideia é ver como o Ferro pega conceitos que às vezes parecem tão teóricos, né, e mostra como eles transformam o trabalho na clínica. E ele tem um jeito bem particular de fazer essa ponte. Com certeza. Bom, para começar, tem uma ideia que parece ser central para ele, o tal do pensamento onírico da vigília. O que seria isso exatamente? Então, essa é uma sacada genial do Bion que o Ferro explora muito. Basicamente, a nossa mente não para de sonhar, mesmo acordada. Como assim? Através da função alfa, que é tipo uma capacidade mental, a gente está o tempo todo pegando estímulos sensoriais, emoções brutas, as proto-emoções, e alfabetizando isso, transformando em elementos alfa. Que seriam tipo imagens, pequenas ideias. Isso, elementos que a gente já consegue usar para pensar, para sonhar. E quando esses elementos se juntam, se sequenciam, formam esse pensamento onírico da vigília. É um fluxo constante. Tá, e por que isso é tão crucial na visão do Ferro? Olha, ele aponta algumas razões bem importantes. Primeiro, permite ao analista, monitorar o campo da análise, sentir o que está rolando ali e modular as intervenções. Fica mais sintonizado, então. Exatamente. Segundo, meio que resolve aquela questão da realidade externa versus interna. O foco vai todo para o que está acontecendo ali na sala, naquele momento. Entendi. E tem mais. Tem sim. Talvez o mais radical, muda o foco da análise. Em vez de só ficar decifrando o conteúdo, o que o paciente diz, o interesse vai para a geração do pensamento, para o desenvolvimento do aparelho mental, para sonhar, sentir e pensar. Ah, então é fortalecer essa capacidade interna de processar a experiência. Perfeito! Fortalecer a máquina de sonhar, como você disse antes da gente começar. Legal. E como que a interação entre identificação projetiva e a reverie do analista entra nisso tudo? Bom, para Ferrer essa dupla é essencial. É o motor do que ele chama de produzido na sala de consulta. O que acontece nesse encontro? A identificação projetiva, aquele mecanismo de colocar coisas no outro. Isso, mas Ferrer vê não só como defesa, mas como comunicação básica e importante. Pode ser mão dupla. Um analista cansado, por exemplo, também pode projetar. Faz sentido. E a reverie? A reveria é a capacidade do analista de receber essas projeções, essas comunicações e metabolizar, transformar internamente. É a dinâmica continente-contido funcionando ali. E isso leva àquela oscilação entre as posições de Bion, PS e D. Exato. A oscilação entre o mais fragmentado, esquizoparanoide, e o mais integrado, depressivo. É nesse processo que entram conceitos que Ferro valoriza muito como a capacidade negativa. Aquela ideia de conseguir ficar na dúvida sem respostas prontas. Isso. E o fato selecionado, que é a capacidade de pescar, no meio de tudo, qual narrativa, qual filo está pedindo para ser puxado naquele momento. Certo. E falando em narrativa, como isso afeta as interpretações? Ele parece ter uma visão bem diferente do clássico, né? Sim, bem diferente. Ele está muito ligado na preocupação do Bion sobre o destino da interpretação. Ela ajuda a crescer ou vira algo persecutório. Então, para Ferro não basta decodificar. A interpretação precisa ter mais corpo. Precisa ter significado, mito e paixão, como o Bion dizia. Tem que ajudar a transformar a comunicação numa espécie de roteiro, de narrativa compartilhada. E como ele faz isso na prática? Ele prefere falar em atividades do analista, ou até em intervenções mínimas. Quase como uma enzima, sabe? Pequenos toques que ajudam a metabolizar a experiência, a ativar transformações. Bem diferente daquela interpretação mais fechada, de sentido único. Exato, que ele chamaria de saturada. Ele busca algo mais aberto, que promova o pensamento, não que o encerre. Isso tem a ver com a ideia da mente do analista como um laboratório delicado? Totalmente. Precisa de manutenção, dessa capacidade negativa para poder funcionar bem, para poder conter e transformar sem se contaminar demais ou saturar o campo. E ele diz que isso vale para a análise de adultos, adolescentes, crianças. Sim, porque o foco está no funcionamento mental.
nesse processo de criar pensamento onírico. As linguagens mudam, o adulto fala, a criança brinca, mas o processo de base, essa transformação de emoções brutas em pensamento, tem características comuns. Vamos tentar deixar isso mais concreto. Como ele ilustra essa passagem dos elementos beta, mais brutos, para a narrativa? Tem o caso Lívio, acho? O caso Lívio e a exclusão é ótimo para isso. Mostra bem o caminho. Uma emoção bruta, tipo Lívio se sentindo excluído pela pausa da análise. Elemento beta? Isso. Aí a função alfa processa e transforma em imagens, pictogramas. No caso dele, aparece a imagem da pequena vendedora de fósforos ou de um furacão. São as primeiras formas de dar um contorno para aquela sensação. Exato, e depois isso se articula em narrativas mais complexas. Ele fala do filho, conta um sonho, relata um telefonema para o pai. São os derivados narrativos, os NDs. Que podem ser memórias, cenas de filme, sonhos mesmo. Qualquer coisa que sirva para dar forma e sentido à experiência emocional. É um processo de digestão mental. Né? E o conceito de campo? Como o Ferro desenvolve isso, integrando Bion? Ele parte dos Barranger, mas traz toda essa bagagem bioniana, função alfa, pensamento onírico da vigília, identificação projetiva. Para ele, o campo é algo que está sendo continuamente sonhado e ressonhado pela dupla analítica. Tudo vira parte desse sonho. É por aí. Qualquer comunicação, um relato do dia, um sonho noturno, um fato real, entra nesse funcionamento onírico compartilhado, vira um elo narrativo. Tem aquele exemplo do Guido e os imigrantes, né, que você mencionou antes? Isso. A dificuldade do Guido com os imigrantes no trabalho dele, na verdade, era uma forma de colocar em cena ali na análise as dificuldades dele com separação, com o contato com o analista. E o Ferro trabalhou isso narrativamente. Sim, criando imagens, como a do ônibus elétrico cheio de personagens, para poder cozinhar essas emoções, como ele gosta de dizer. Ou no caso do Luca e a adega, onde a sogra invasora virou uma metáfora para como ele sentia a interpretação do analista. Mostrando que talvez a interpretação estivesse sendo dada cedo demais ou de forma crua. Exatamente. É um trabalho constante de transformar, de pictografar as emoções dentro da própria narrativa que emerge no encontro. Então, para a gente ir fechando, a leitura de Ferro sobre Bion aponta para uma psicanálise muito focada no processo, nessa cocriação que acontece na dupla. Sem dúvida. Na transformação através da narrativa e nessa dinâmica superviva do campo analítico. Perfeito. A ênfase recai totalmente na experiência emocional que é compartilhada e, principalmente, transformada ali naquele espaço, momento a momento. Muito rico. E sabe, fica talvez uma reflexão final. Se a gente pensa nesse espaço analítico como um campo sonhado, onde os significados não são fixos, mas co-construídos e transformados o tempo todo. Sim. Será que essa ideia não poderia nos ajudar a olhar para outras interações na vida? Para nossa forma de entender e ser entendido, talvez com mais plasticidade, mais abertura para transformação mútua? Uma ótima provocação para a gente levar. Pensar sobre como sonhamos juntos, mesmo fora da análise. Fica aí para a gente pensar.